Olá, eu começo este programa com uma expressão muito conhecida por todos nós e que diz assim: tempo é dinheiro. Será? No mundo pautado pela produtividade, a frase parece ser um encaixe perfeito. Mas no planeta regido pela pandemia, tempo se tornou algo muito mais valioso. O Instituto de Pesquisa Data Senado ouviu 5.000 brasileiros sobre trabalho à distância e produtividade. 8 a cada 10 entrevistados disseram ter mantido ou melhorado a performance durante as atividades remotas. 7 a cada 10 afirmaram ter mantido ou melhorado o nível de percepção sobre bem-estar. Sobre as vantagens do chamado home office, eles citaram a flexibilidade de horário, mais tempo para a família, não precisar se deslocar até o trabalho e a diminuição das despesas. Pelo jeito, o tempo ainda segue como senhor da razão. Olá, eu e as minhas colegas Roberta Russo, Carol Nogueira e Débora Freitas te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Reduzir as horas de trabalho, ampliar o tempo de lazer e de sono e ainda assim se sentir produtivo. Pode parecer um sonho? Pode sim, mas no programa de hoje vamos falar muito sobre como administrar o nosso tempo e ter mais qualidade de vida. Para isso, a gente recebe um convidado que é considerado o maior especialista em produtividade no Brasil. É empresário, autor de vários livros de sucesso sobre o assunto. No CNN Nosso Mundo, Christian Barbosa. Christian, sejam muito bem-vindos aqui ao CNN Nosso Mundo. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos ajudar as pessoas a terem um tempo de qualidade. Vamos ajudar. Então, já começo te perguntando um pouquinho da vida dos nossos entrevistados aqui. A gente sempre pergunta, durante a pandemia, você aproveitou o seu tempo dentro de casa? E aí a resposta quase sempre vinha com procrastinação. As pessoas estavam lá, fiquei dentro de casa, mas acabei não fazendo nada. Não aproveitei, não era aquele sonho que eu queria. Produtividade é treinável, Christian? Produtividade é totalmente treinável, ela é uma habilidade que, em primeiro lugar, ela está no nosso cérebro também, né? Tem uma área aqui atrás da nossa testa chamada de córtex pré-frontal, que é aquela área que faz a gente pensar, tomar decisões, a gente priorizar, a gente fazer escolhas. Então, é a área da produtividade, a gente pode assim dizer. E essa é uma área totalmente voltada para um conceito chamado de neuroplasticidade, que é a nossa capacidade da gente se adaptar em níveis funcionais e até físicos mesmo com relação a essa nossa área. Então, a gente pode ter muito mais produtividade na nossa vida. É uma questão da gente aprender a técnica certa, o método correto e a ferramenta que pode ajudar a gente a fazer a diferença na nossa rotina. E tem exercício para esse córtex pré-frontal? Toda vez que a gente planeja, toda vez que a gente prioriza, toda vez que a gente começa a se organizar, a gente, de certa forma, está ativando e está exercitando essa área do nosso cérebro, né? Produtividade, o que a gente sabe hoje, é que não é uma coisa que nasce nas pessoas do dia para a noite. A produtividade ela tem um tempo para acontecer. O que a gente sabe hoje, baseado em pesquisa, é que a produtividade ela começa a ter um resultado onde a pessoa vê um ganho, por exemplo, de 40, 50 minutos diários do seu tempo, ali em torno da 4ª para a 9ª semana. Nesse período é que realmente ela começa a ver os benefícios da produtividade. Mas para ela chegar nesse ponto, ela precisa estar aí realmente fazendo algumas estratégias, algumas técnicas durante as semanas anteriores. Nada é do dia para a noite. Infelizmente, a gente aprendeu muito mal a gerenciar o nosso tempo para ser produtivos. Isso daí vem lá da infância, né, com padrões que os nossos pais, que os nossos, às vezes, professores, que os nossos colegas colocavam para a gente. E a gente aprendeu certos padrões de comportamento que a gente reforça até hoje e impactam a nossa produtividade, como, por exemplo, fazer tudo na última hora. Isso tem a ver com o seu modelo que você aprendeu com os seus pais, lá entre os seus 5, 6, 7 anos de idade. Enfim, a gente pode e tem que mudar esse nosso padrão na nossa vida. Olha, até o fim do CNN Nosso Mundo de hoje, eu quero aqui todas as dicas para esses exercícios e a gente melhorar o nosso tempo. Agora eu vou passar para a Roberta Russo. Oi, Christian. Queria trazer um pouquinho para cá, para esse momento. Como é que a gente consegue se sentir produtivo em meio à pandemia, em meio a restrições, fechamentos e menor oferta de trabalho também para tanta gente? Como é que a gente mantém uma certa rotina em um país de incertezas? Com relação a esse momento, né, as pessoas elas têm um problema que não é só de produtividade, elas têm um problema de ansiedade, um problema muitas vezes de insegurança do próximo passo. Então, assim, não dá para a gente prever o futuro e cada vez mais o futuro está volátil, incerto, está totalmente abstrato dentro do que a gente pode prever.
Porém, o que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: o que é importante para mim nesse momento? Então, o que eu preciso fazer nesse momento que vai me ajudar a ter uma maior empregabilidade, maior qualidade de vida, melhorar meus relacionamentos e a minha sanidade? Porque se a gente fica pensando muito, ó, o que vai ser daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano, a gente começa a entrar num parafuso de pensamento que não ajuda a gente. Então, trazer isso para o momento presente é muito importante. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: para pensar assim, o que é importante para a minha vida nas próximas 2, 3 semanas? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver que pode me gerar mais resultados com equilíbrio? Então, se a gente começa a olhar por esse aspecto, a gente vai ver que tem muita coisa que a gente pode aprender nova, por exemplo, que pode gerar uma nova carreira, pode gerar uma nova oportunidade de negócio, pode gerar um aprendizado diferente, pode gerar um novo hobby. E os hobbies hoje, eles são tão importantes quanto a própria produtividade para a gente ter essa sensação de equilíbrio, essa sensação de performance na nossa vida. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é sair um pouquinho desse estado emocional que muitas vezes tira ela desse padrão produtivo e entrar no que eu chamo de um efeito mais racional ou de um pensamento mais crítico sobre o que ela está fazendo. E quando eu falo de pensar criticamente, eu não estou falando do ato de criticar, eu estou falando do ato de você entender o cenário que você está hoje e, a partir desse cenário, você olhar para critérios, para certos argumentos, para dados e, a partir desses fatores racionais, você começar a pensar em possíveis cenários. Vamos dar um exemplo prático aqui para as pessoas. Imagina que você está em casa e você está no trabalho e, por qualquer motivo, você está se sentindo ameaçado de perder seu emprego por conta da pandemia. Então, esse é o cenário atual. Então, você tem a pandemia, você tem o seu emprego e você tem as suas habilidades que você desenvolveu. Então, você está em casa, não sabe se vai voltar ou não. O que você tem que pensar? Tá, se eu for demitido, quanto tempo eu tenho, por exemplo, de sobrevivência, se eu tenho alguma sobrevivência em termos financeiros, né, de caixa ou não? Se eu não tenho, o que eu posso fazer imediatamente agora para reduzir esse meu risco de perder o emprego e ficar sem o dinheiro lá na frente, que não me mate e não seja na última hora? Então a pessoa ela começa a entender o seguinte: se ela começar a pensar nessas possíveis estratégias, vai começar a criar ideias, vai começar a criar tarefas dentro da cabeça dela. E ela começa a colocar isso numa pequena parte do dia. O segredo para a pessoa não ficar desesperada e cada vez mais ansiosa é que elas entendem que o negócio é muito grande. Pô, criar uma nova habilidade, desenvolver uma nova carreira é algo super complexo. Se a gente olhar para o contexto geral, claro que é complexo. Mas se a gente olhar para o passo inicial, é uma coisa pequena. É uma coisa que, se ela dedicar, às vezes, 30 minutos por dia, talvez 2 períodos de 20 minutos, quando vê, ela está avançando dentro da sua rotina. Quer ver uma carreira que está muito em moda e muita gente está elaborando um pouco melhor sobre isso? A área de, por exemplo, análise de dados e data science. Que é uma coisa que, por exemplo, todo mundo que vai para uma empresa, às vezes precisa lidar, por exemplo, com planilhas, na verdade. Só que às vezes você lidar com Excel já ficou um pouco ultrapassado, né? Então hoje você tem ferramentas de Business Intelligence, que é BI, você tem ferramentas de inteligência artificial. Você fala, pô, eu não entendo nada desse mundo. Mas é um mundo que está em crescente expansão, é um mundo que tem milhares de oportunidades no Brasil, no mundo, e que tem altos ganhos. Você fala assim, tá, e como que eu entro nesse mundo? Esse é um negócio que, se você estudar 40 minutos por mais ou menos 1 mês, 2 meses, você já consegue ter uma vaga de estágio, uma vaga, por exemplo, de um analista de dados júnior, por exemplo, dentro de uma empresa. E aí começa a tua carreira de experiência. Ou seja, você dedicar tempo na pandemia para fazer uma análise crítica dos seus cenários, das suas possibilidades e do que você pode aí olhar para frente, te ajuda a reduzir um pouco desse estresse, um pouco dessa tensão e aloca o seu tempo em alguma coisa produtiva para você desenvolver, para você crescer. Carol Nogueira. Christian, sempre quando a gente fala em tempo, cada um tem um conceito muito relativo. Por exemplo, para um maratonista, 1 segundo é uma coisa. Para uma mãe que tem um bebê prematuro, 1 mês faz muita diferença. Para um estudante que está se preparando para o vestibular, temos aí 1 ano, tem um peso muito significativo. Na pandemia, nossa relação com o tempo mudou e essa relação se torna muito mais universal. Esse conceito de tempo hoje, ele é entendido da mesma forma por todo mundo? Olha, excelente pergunta, Carol, porque a percepção do tempo, a gente fez uma pesquisa com funcionários de grandes empresas, clientes nossos,
E uma das coisas que a gente perguntou foi sobre a percepção do tempo deles durante esse processo de pandemia no ano passado. E as pessoas realmente falaram que sentiram o tempo passar de uma forma um pouco mais devagar, sem essa tanta correria, mas com a sensação de que não aproveitaram esse tempo que passou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, né? Porque às vezes a pessoa ela entende que só na correria, quando ela está no trabalho, correndo para lá e para cá, é que ela está produzindo algo. Isso não é uma verdade, né? A pressa, ela não tem nada a ver com o seu resultado. Às vezes as pessoas estão correndo demais e não estão aproveitando aquilo que a gente está tendo no dia a dia. Então, eu acho que uma boa definição do que é tempo e do que é produtividade, qualidade de vida, é a gente entender que são aquelas coisas que a gente faz que geram resultados na nossa vida com equilíbrio. Essas duas coisas simultâneas. Não adianta nada eu só ter resultados, porque se eu não tiver o equilíbrio, esse resultado uma hora vai parar de acontecer, porque eu vou estar mal, vou estar doente, vou estar com vários problemas. E não adianta nada também eu ter só equilíbrio, porque se eu não tiver o resultado, eu começo a ficar frustrado, começo a não ver evolução dentro da minha vida. Essas duas coisas têm que andar mais ou menos em equilíbrio. Essa é o mais importante. E outra coisa também que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: com a pandemia, as pessoas elas acabaram recebendo uma enxurrada de informações, né? As redes sociais aí bombando com lives, com conteúdos, de muita coisa está entrando na cabeça das pessoas. E eu acho que, infelizmente, a gente está colocando uma pressão muito grande nas pessoas. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma moça que aquilo me impressionou um pouco. Ela falou assim: olha, eu tentei entrar em alta performance, me cobrei, fui cada dia melhor e estou tratando uma depressão profunda por conta disso. Isso é algo para a gente avaliar, sabe? As pessoas estão pegando pesado demais com elas estão querendo melhorar 1% todo dia. E às vezes, se você fica nessa coisa de não, eu vou melhorar, eu vou ser um atleta corporativo de mim mesmo, cada dia melhor, cada dia mais resultado. A pergunta é: será que isso está sendo ecológico para você? Será que essa pressão toda está trazendo benefícios para a tua vida? Será que essa comparação com outras pessoas ou com outros contextos realmente é saudável para o seu equilíbrio? Então, acho que a gente não precisa pegar tão pesado com a gente. Eu acho que a gente precisa olhar o seguinte: o que me equilibra e que me dá resultados? E como que eu posso aprimorar essa minha jornada sem me matar, sem ficar naquela pressão, sem criar aquela rotina estressante ou aquela coisa robotizada? Eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou fazer essa rotina, daqui a pouco fazer outra coisa, tal, para ver o meu resultado acontecer. Ninguém aguenta isso por muito tempo. Então a gente tem que entender que essa nossa produtividade, ela tem que trazer alegria, felicidade, relacionamento, estar bem com a família, estar bem com os filhos, com a sua saúde, cuidar de você, principalmente nesse momento de pandemia. Senão as pessoas realmente podem cair numa depressão, numa ansiedade muito severa, e aí elas começam a ficar desesperadas por resultados. E elas não veem o resultado e elas não sabem para onde vão. Débora Freitas. Christian, ainda tenho uma dúvida. Como é que a gente mensura essa produtividade? É o número de coisas que você executa durante o dia ou é a qualidade dessas coisas? Porque fazer muitas coisas ao mesmo tempo não é o mesmo que ser multitarefa, né? Tudo isso para a gente também não cair nessa questão da ansiedade, não ficar se cobrando, porque isso acaba gerando frustração, como você já disse aí várias vezes, né? Perfeito. Mensurar é muito importante. Eu defendo que se a gente não mede, a gente não consegue realmente saber para onde a gente está indo com relação à nossa produtividade. Tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. E para a produtividade isso faz sentido. Produtividade a gente pode mensurar de forma quantitativa e qualitativa. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar de uma forma mais qualitativa. É você ter a percepção de que você está aproveitando mais, de que você está curtindo mais, que você está fazendo, por exemplo, mais esporte, que você está tendo mais relacionamentos de qualidade com a sua família, que você, por exemplo, está aproveitando mais lazer, que você está se envolvendo mais em hobbies ou com amigos. Então, na tua cabeça, quando você tem essa sensação, você fala: poxa, eu estou aproveitando. Se você olhar para a semana anterior e falar assim: pô, eu aproveitei a semana anterior, eu curti a semana anterior, se fosse talvez uma última semana aí de vida, será que valeu a pena? Então, qualitativamente, a gente consegue dar uma olhada com relação a isso. Aí a gente tem formas quantitativas de avaliar. E assim, a gente não está numa maratona de eu fazer mais atividades, né? Porque muitas vezes a pessoa que faz muitas atividades, ela está consumindo mais tempo e, na verdade, ela está improdutiva. Ou está entrando numa sobrecarga de tempo que não está ajudando ela a sair do lugar. Então, a primeira coisa que ela tem que entender é o seguinte: o que é importante de verdade para eu estar fazendo dentro desse meu dia? Será que são 8 tarefas, 6 tarefas, 10 tarefas? Então, geralmente, ela tem um padrão médio ali de quantas
tarefas mais ou menos ela executa? Isso vai variar pra caramba. Se eu puder te dar uma média aí com base em brasileiros, com mais de 1 milhão de tarefas pesquisadas, a gente pode dizer que o brasileiro tem uma média entre 12 e 14 tarefas por dia, em média, que ele executa no seu ambiente profissional e algumas coisinhas pessoais aí nessa jornada. Mas isso não precisa ser assim. Às vezes são 12 tarefas, que não é uma hora para cada tarefa. Às vezes é tarefas de 5 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, e obviamente acabam compondo aí o seu horário de trabalho. Então, a primeira avaliação que ele precisa fazer é o seguinte, tá, então na minha média, vamos supor que eu faço uma média de 10 tarefas. Ok, em geral eu faço mais ou menos 10 tarefas por dia. Com a pandemia, isso piorou, melhorou ou aumentou? Se a pessoa começar a ter um indicador sobre isso, ela consegue entender o seguinte, poxa, antigamente eu fazia 10, agora eu estou fazendo 6. Por que eu estou fazendo 6? Será que eu estou me sentindo mais cansado? Será que eu estou ficando mais desfocado? Será que eu estou procrastinando? Será que eu estou sendo mais interrompido? Então, esse indicador quantitativo, ele pode dar alguns sinais para a pessoa avaliar o que está acontecendo no ambiente dele. E uma outra forma da gente avaliar essa questão quantitativamente é a gente fazer uma classificação do nosso tempo. Então, eu gosto de concluir dessa forma. A gente pode entender que o tempo é uma grande trindade. E nós temos uma tríade no nosso tempo. E essa tríade do tempo ela tem 3 elementos básicos e bem óbvios. O primeiro é o conceito do importante. Tudo que você faz na sua vida, que tem tempo para acontecer, que traz resultados, que é benéfico para você, é importante. Tudo aquilo que tem pressa, correria e ficou para a última hora, são aquelas coisas urgentes. E tudo aquilo que você faz obrigado, nem queria estar fazendo, mas acaba fazendo, aquela tarefa que muitas vezes você considera desnecessária, é o que eu vou chamar de circunstancial. Então, olha só que legal, você poderia colocar do lado da sua lista de tarefas o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. E você fazer uma avaliação disso ao longo da semana. Quanto por cento do meu tempo essa semana foi focado em coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais? A gente sabe que as pessoas de alta produtividade são aquelas pessoas que têm o importante na semana acima dos 65%. O urgente é algo em torno de 15% a 25%, é um urgente razoavelmente controlado. E o circunstancial, o ideal é que ele seja abaixo dos seus 15%, uns 5%, 10%, alguma coisa que já está ali e não fica te prejudicando tanto. Então, essas são formas da gente poder mensurar a nossa produtividade. Christian, eu queria saber de você, quero pedir permissão para entrar, inclusive, na sua vida pessoal agora, para entender um pouquinho sobre a hora de parar e desistir. Existe hora de chegar e falar, parei, vamos rever tudo. Existe a hora de desistir? Eu falo isso porque a gente sabe que você é um menino prodígio, começou com 8 anos já esse trabalho intenso, abriu a primeira empresa com 15 anos, mas teve esse momento para você. Eu queria criar essa empatia agora com o telespectador, que você contasse um pouquinho da sua história, para que ele entenda também qual é a hora de parar e rever tudo. Eu me apaixonei por tecnologia quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, aí ganhei um computador e comecei a programar muito jovem, adorava fazer isso. E eu realmente tive muita facilidade com programação. E aí eu sempre quis ter uma empresa cheia de computadores e ninguém queria que eu tivesse essa empresa tal, porque, um moleque de 12 anos, né, para ter uma empresa, quem vai dar bola para isso? Então, eu fiquei tentando a minha infância inteira ter essa empresa. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu vi que a Microsoft tinha uma prova, que se você passasse naquela prova, você podia virar um profissional certificado deles no mundo inteiro. E eu falei, caramba, se eu passar nessa prova, as pessoas vão dar crédito para eu fazer a empresa. E aí eu comecei a estudar para esse negócio, depois de uma longa história, que eles não queriam deixar por causa da idade e tal. Mas aí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu passei nessa prova, me tornei um dos profissionais da Microsoft mais jovens do mundo. E aí, o que acabou acontecendo foi que, mesmo com a prova, ninguém queria ser meu sócio. Eu tive que apelar para o meu pai. Falei, pai, tem a prova, agora você vai ter que abrir minha empresa de tecnologia. Ele não queria, mas ele acabou abrindo essa empresa. Essa empresa era uma empresa de desenvolvimento de software, basicamente, que a gente fazia, e a gente começou a focar bem em internet naquele momento. E essa empresa cresceu demais. Quando eu estava com 18 anos, era uma empresa com centenas de profissionais. A gente fez os primeiros portais de internet aí do Brasil. A gente cresceu muito rápido, eu ganhei dinheiro muito rápido na minha vida. Só que nesse momento eu estava trabalhando demais. Eu era um viciado em trabalho, eu tinha aprendido que trabalhar duro era o que dava resultado, eu tinha entendido que eu precisava fazer tudo, centralizar, eu tinha um conhecimento técnico realmente muito profundo, mesmo com uma equipe gigante e profissionais super qualificados, mas eu achava que eu tinha que fazer tudo. E fazendo tudo, isso começou a me trazer uma carga horária de 12 horas, depois 14 horas, 16 horas,
chegou um ponto que eu estava trabalhando sábados e domingos, 18 horas por dia, às vezes eu dormia rapidinho no escritório para acordar para já fazer a coisa acontecer. E o interessante é que naquela fase, né, eu estava super empolgado com isso. Até um pouco antes, eu estava na escola, eu estava no ensino médio, e eu tinha lá o meu BIP naquela época, e pô, às vezes me ligava um cliente e falava assim, olha, você está com problema no portal do Bradesco, tinha que ir lá, e a gente dava suporte em alguma coisa, eu saía da escola no meio da prova para fazer isso. Eu sempre meio que fazia essas duas coisas simultaneamente e não ligava, achava isso o máximo. Só que com 18 anos começou a apertar, porque a minha dedicação estava grande demais. E aí comecei a ter vários problemas de saúde, eu tive problemas graves e até que chegou um momento que eu comecei, pesava nada, pesava 55 quilos, eu estava já vomitando sangue e eu tive um tumor no meu tubo digestivo. E aí quando eu fui fazer a biópsia, o médico olhou e falou assim, cara, você tem 18 anos, você é muito novo para ter um possível câncer aí no teu estômago. Ele assim, se eu puder te dar uma dica, faz um curso de yoga, meditação, gestão de tempo. E foi aí que a minha vida mudou. Eu realmente comecei a pensar, como que eu posso ser mais produtivo, gerenciar o meu tempo de uma forma diferente? E não foi do dia para a noite, não. Eu demorei uns 4 meses depois de conhecer a metodologia, de começar a pensar nisso, para começar a equilibrar. Então, o que eu falo hoje para as pessoas é, você não pode deixar chegar no ponto que eu cheguei. Porque para o empresário, para o empreendedor, ou para o profissional que está motivado com a sua carreira, que está motivado com a sua vida, é uma linha muito tênue a motivação do estresse. A gente não sabe até quando que essa motivação intensa que a gente tem, esse flow no trabalho, não está, na verdade, estressando a gente e tirando o nosso equilíbrio. E aí eu aprendi na pele que se você tiver muito resultado e não tiver equilíbrio, uma hora o teu corpo vai pedir essa conta. Então, hoje eu ensino pessoas a não deixarem o corpo pedir essa conta, para você parar antes, equilibrar, entender que sinais, o teu corpo dá sinais, a tua vida dá sinais, os teus familiares dão sinais. A gente não pode aí realmente estar no último dia da nossa vida lá no hospital e achando que a gente deveria ter vivido mais. A gente tem que estar no último dia da nossa vida dizendo que legal que eu curti a vida pra caramba. E eu volto na minha pergunta inicial, isso foi parar ou desistir? Isso foi parar um pouco, não foi desistir. Mas acho que tem coisa que a gente desiste também, né? Eu que invisto em tanta startup, e já toquei várias startups, às vezes chega um momento que a gente está teimando naquela ideia, que a gente está ali querendo fazer alguma coisa e a coisa não vai. E a diferença entre persistência e teimosia é uma linha muito curtinha, né, que separa as duas coisas. Eu acho assim, se você não está tendo resultado, progresso, é o momento de você parar e refletir. E é o momento da gente entender também que se você não olha, às vezes, para o futuro, a sua tendência é repetir o seu passado. Então a gente tem que estar sempre antenado com isso, sabe? Olhando o seguinte, poxa, será que eu estou olhando muito para trás, ao invés de olhar para frente, para uma coisa nova? Então não é melhor eu completamente parar com isso que eu estou fazendo e fazer coisas diferentes? Eu parei com muitas coisas na minha vida, sem dúvida. Roberta Russo. Eu fiquei aqui pensando no que a Carol falou, que eu achei muito legal, sobre a noção de tempo de cada um. Então, para o maratonista, um segundo faz toda a diferença. Para uma mãe, os meses também fazem total. E, para mim, nessa pandemia, a gente está perdendo tempo, no sentido que estamos há 1 ano sem conviver com a nossa família, com os nossos amigos, perdendo tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, muitas vezes sem conseguir se dedicar integralmente às coisas que desejamos também. O que é que essa relação com o tempo revela sobre a personalidade das pessoas? Então, necessariamente, uma pessoa avoada e desorganizada, ela lida mal com o tempo? A gente não pode associar essas duas coisas, sabe? Às vezes uma pessoa, por exemplo, avoada, até desorganizada, é uma pessoa produtiva no seu trabalho. Ela consegue, quando vai fazer alguma coisa, dar um resultado incrível, e outras não. Né? Agora, a percepção ela é muito individual, né, Roberto? Acho que as pessoas... a gente não pode dar uma regra padrão para todos, porque isso nunca vai funcionar direito. Mas eu concordo contigo que às vezes a gente está nesse 1 ano aí, distante do que é importante, distante de pessoas que fazem a diferença, e muitas vezes a gente não aproveitou de uma forma que a gente poderia aproveitar mais com nós mesmos, às vezes. Às vezes é o momento de você parar um pouco de olhar para aquilo que a gente não pode fazer e a gente olhar um pouquinho para dentro. O que eu posso fazer dentro de mim que vai me ajudar a ter uma performance melhor na minha vida? Será que eu preciso, às vezes, me dedicar a aprender algo novo? Será que eu preciso procurar fazer uma terapia para me conhecer melhor? Será que eu preciso aprender um hobby novo para desenvolver isso? Será que eu tenho que fazer novas amizades ou conhecer novas áreas? Então, realmente, a percepção de tempo das pessoas nessa pandemia, eu li alguns estudos interessantes que foram feitos nesse último ano, né, por causa da pandemia.
as pessoas se sentiram mais tristes dentro de casa. E muitas vezes essa tristeza, ela leva muitas vezes a gente a querer, por exemplo, não fazer nada, a gente querer procrastinar, ficar só no sofá, a gente usar cada vez pior o nosso tempo. Porque o que faz a gente usar bem o nosso tempo mesmo, ter aquela motivação, aquela garra de fazer as coisas, é um neurotransmissorzinho que é muito importante, chamado de dopamina. Os estudos recentes, a dopamina é aquele hormônio do prazer. Quando você faz alguma coisa que você está gostando, essa dopamina é liberada do nosso cérebro e aí a gente acaba fazendo essas conexões cerebrais aí com uma intensidade legal. Só que os caras descobriram que, na verdade, a dopamina ela é um hormônio, um neurotransmissor, que ele é, na verdade, da motivação. É aquilo que motiva você a fazer algo. Então, olha que interessante, né? Isso tudo é na nossa cabeça. Às vezes, se você dá com a tua cabeça, os pensamentos, só pensando de uma forma muito triste, pensando que não vai dar, que não acontece, você não consegue disparar essa produção dessa dopamina e você não consegue ficar do jeito que você precisa, motivado para fazer algo. Então, o que os cientistas estão descobrindo é o seguinte: essa pandemia foi interessante, que alguns estudos mostraram isso, que as pessoas precisariam estar pensando em coisas melhores, agradáveis, coisas mais gostosas, coisas que podem gerar essa sensação de prazer, para essa dopamina estar ativa. E com essa dopamina mais ativa, eu estar mais motivado para fazer a minha rotina acontecer. Se a gente não faz essa higienização mental, a gente acaba entrando num ciclo muito negativo, sabe? De improdutividade, de pensamentos tristes e às vezes até uma depressão. E aí é o momento de você procurar ajuda médica, de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes você tem que entrar com uma intervenção para regular aí a tua cabeça e melhorar um pouco essa tua performance. Carol. Cristian, então entro naquele ponto, ficar sem fazer nada. É bom? Precisamos ficar sem fazer nada? Ou temos sempre que focar em produtividade, em resultado? Qual que é o limite do não fazer nada? Não fazer nada mesmo, isso é uma coisa que praticamente não existe, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa. Até quando a gente dorme, o nosso cérebro ele está trabalhando, ele está ali funcionando, ele nunca para, ele está fazendo alguma coisa. Agora, quando a gente transforma esses momentos de não fazer nada, mas em momentos que são esses momentos de prazer para a gente, porque a gente pode considerar assim, olha, eu vou ver uma série, vou assistir uma série, vou maratonar uma série no final de semana. Isso é não fazer nada? Não, isso é uma forma de você relaxar. Agora, enquanto esse relaxamento ele está te trazendo benefícios, ele está sendo produtivo para você, ele está realmente trazendo esse prazer, é legal. Só que chega um momento que esse prazer, ele já não virou mais prazer. Ele virou simplesmente preguiça, ele virou procrastinação, ele virou comodismo. E aí é aquele momento que a gente fica, sabe, vendo TV 1 hora, depois vê 2, depois vê 3, na 4ª hora você já nem sabe mais o que você está vendo, mas você está ali. E você podia estar desenvolvendo alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter momentos de prazer, buscar hobbies novos, é uma coisa que ajuda pra caramba. A ciência está começando a descobrir o poder do hobby e o impacto que isso tem na nossa produtividade e o impacto que isso tem dentro da nossa vida, né? E às vezes o hobby é você simplesmente parar 1 hora da tua vida, meia hora, 2 horas da tua vida, e para os outros muitas vezes é você não fazer nada, mas para você é fazer alguma coisa que você curte demais. Então às vezes você vai descobrir, por exemplo, que você gosta de pintar, e você fica ali 1, 2 horas pintando, e quando você se envolveu com esse hobby, toda a tua performance muda de um jeito tão incrível, porque você está melhor, você está mais feliz, você está motivado, você está mais empolgado, você aprendeu algo novo. Eu acho que sim, a gente deve ter momentos de pausa, onde a gente para, e não é trabalhar toda hora, ficar buscando resultado toda hora, não. A gente tem que saber equilibrar isso. Às vezes ler um livro de ficção, ler um livro que não tem nada a ver com o seu trabalho, você buscar esses hobbies, você fazer um esporte em casa, você conversar com pessoas, você fazer coisas diferentes dentro da sua vida, aprender coisas novas, aprender a, sei lá, se você não cozinha, aprender a cozinhar, se você cozinha, aprender a fazer alguma coisa diferente. E aí a gente, com isso é tão importante para o nosso equilíbrio, mas é tão importante que esse ócio criativo, na verdade, que a gente está desenvolvendo, né, como diz Domênico De Masi, ele acaba sendo uma coisa fundamental para o nosso equilíbrio. Débora Freitas. Cristian, a gente já sabe que dá para aprender a ser mais produtivo, mas tem outras coisas que impactam, né? O acesso à tecnologia, a formação, questão da mobilidade. Infelizmente, o home office não é realidade para todo mundo. No caso do home office, as mulheres ficam muito mais sobrecarregadas. Essas técnicas, elas são adaptáveis ao tipo de vida de cada um?
Isso é totalmente adaptável e precisa ser adaptável, né? Quando a gente fala de produtividade, a gente pode estar falando de uma metodologia, por exemplo. Eu tenho 20 anos pesquisando esse assunto, a gente fez uma série de pesquisas, sejam comportamentais, estatísticas, enfim, até com neurociência mesmo. Então, assim, a gente entende a base, o método. O que a gente não pode fazer é colocar regras muito rígidas para as pessoas, porque isso não existe. Existe uma diferença entre você dar um método e você dar uma regra para as pessoas, né? Então, por exemplo, existe uma diferença entre gestão de tempo para homens e para mulheres. Por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, olha, você tem que descobrir qual o seu cronotipo, por exemplo. Então, tem pessoas que são extremamente produtivas durante a manhã, tem pessoas que são muito produtivas à tarde e tem pessoas que são extremamente produtivas à noite. E tem pessoas que conseguem, ao longo de toda a rotina, não ter essa grande diferença de performance aí durante o dia. Então, por exemplo, isso é um método, você descobrir o seu cronotipo e você adaptar os seus momentos ao longo do dia. O que seria uma regra é dizer o seguinte, acorde às 5 da manhã para ser produtivo. E essa regra, esse conceito tem sido colocado aí à torta direito por vários coaches, por um monte de gente, e essa é a maior idiotice do mundo, né? Não é você acordar às 5 da manhã que vai fazer você ser mais produtivo, você ter mais resultados. Muito pelo contrário, às vezes está pegando uma pessoa que é noturna, está fazendo essa pessoa acordar às 5 da manhã, quando dá 3 da tarde, essa pessoa está morta, essa pessoa quer dormir e ela não consegue. Enquanto o coach dela, que falou para ela acordar às 5 da manhã, ele tirou uma sonequinha das 11 às 2 da tarde, né? E aí ele consegue fazer isso. Então, assim, claro que tem pessoas que vão acordar às 5 da manhã e vão mandar super bem, vão ter uma baita performance, mas não é o horário que faz a diferença, é o que de acordar, né? O que faz a diferença é o que você faz entre o horário que você acorda e o horário que você dorme. Isso é o mais importante. Então, o método é descubra qual é o seu cronotipo, entenda o que funciona melhor para você e você adapta, por exemplo, de acordo com o seu cronotipo, as coisas mais complexas, por exemplo, no melhor momento do seu dia. Eu, por exemplo, sou um cara mais diurno, eu gosto de acordar cedo. Então, assim, eu prefiro pegar as coisas mais difíceis, complexas, aquelas coisas mais pesadas em termos cognitivos, e eu coloco nesse momento do dia. As coisas mais leves, mais simples, mais tranquilas de fazer, eu jogo, por exemplo, o meu período entre as 4 e 6 da tarde, que é o momento que eu já estou mais ali, não estou pensando tanto, já estou bem burrinho, e aí as coisas saem mais fáceis, as coisas mais fáceis estão tranquilas de fazer. Então, isso é adaptar. Não existe aquela regra que é universal para todos de forma alguma. A gente tem que aprender realmente a entender que, por exemplo, planejamento. A gente sabe que planejar o dia é uma coisa que não é positiva para as pessoas, ele é improdutivo. Quem planeja o dia, por exemplo, ele acaba se tornando extremamente reativo às urgências, às demandas que estão surgindo. O adequado é você planejar 3 dias para frente. Isso realmente te dá uma previsibilidade, te dá uma redução de urgências, te dá um controle maior sobre o seu tempo. Enfim, algumas coisas aí que ajudam a pessoa a repensar esse modelo. Ô, Christian, eu queria falar agora sobre um assunto que é o mais angustiante para o Brasil nesse momento. A gente está agora com menos da nossa massa produtiva trabalhando. O número de desempregados passa de 13 milhões. Só que eu queria falar de um grupo desses desempregados, que são os jovens. Eles são os mais atingidos pelo desemprego. E no Brasil, a gente tem uma geração, no mundo e no Brasil, muito forte, chamada geração nem trabalha, nem estuda, não está produzindo nesse momento. Muita gente está gastando muito tempo, inclusive em rede social nesse momento. Se você tivesse poder, se você pudesse falar algo para essa geração, para esses pais angustiados, para esses jovens que estão em casa, o que você diria? O que tem que mudar? Qual é o nosso gargalo? Está faltando sonhar para esses caras, para essas pessoas. Porque às vezes eles não fazem nada porque eles estão sem esperanças, né? A gente está vivendo um mundo que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não consigo produzir, eu não consigo sair, eu não consigo fazer nada. Então, a gente acaba quebrando esse ciclo da esperança que é tão importante, do olhar para amanhã. Quando a gente começa a ter alguma coisa que a gente quer muito, fala assim, poxa, eu queria tanto fazer essa coisa, eu queria tanto essa carreira, eu queria tanto essa profissão, queria tanto que seja comprar alguma coisa, que seja conquistar alguma coisa, não importa o que seja. Mas quando você começa a ter um desejo muito forte, você começa a se movimentar para atingir esse desejo. E as pessoas estão parando de desejar, as pessoas estão parando de sonhar, as pessoas estão ali simplesmente não saindo do lugar. Eu acho que nós, como pais, e quem está aqui ouvindo a gente que é pai, você tem que entender o seguinte,
não cabe você dizer o que o seu filho, o que esse profissional vai fazer. Não cabe você dizer isso para ele, porque não é o seu papel. O seu papel como pai é estimular esses seus filhos, essa geração, a quererem buscar algo, a quererem sonhar com algo. Então você tem que estimular eles a sonhar, a pensar em possibilidades. Olha isso, olha aquilo, mostrar uma coisa, caminhos, e deixar com que eles desenvolvam seu próprio sonho. E segundo ponto, a gente tem que ser também muito peritos em ajudar eles a tomarem decisões. Porque o problema dessa geração é que eles ficam na parálise, a parálise de decisões. E se eles não decidem, eles já estão decidindo algo, que é simplesmente o algo do nada. Então a gente tem que dizer o seguinte, olha, o mundo está rápido, o mundo está ágil, o mundo está mudando. Então você tem dois caminhos, ou você decide mudar e avançar dentro da sua decisão, ou você decide continuar nesse resultado que você não está tendo. E aí, quando a gente começa a estimular esse pensamento mais crítico, esse pensamento analítico, a gente começa a ajudar essa pessoa a realmente que ela própria comece a decidir por ela. Porque quando você impõe as decisões por ela, ela não vai querer fazer. Ela vai ficar cada vez mais no seu mundo ali que não sai do lugar. Então, o nosso papel como pais é ajudar essas crianças a sonharem, ajudar essas pessoas a tomarem decisões. Porque no momento que essa pessoa estiver na frente de uma oportunidade, ela vai ter que tomar a decisão por ela e não vai ter que perguntar para você o que fazer. Então, estimular a sonhar, mostrar caminhos, mostrar a mudança do mundo, eu acho que é muito importante. A gente está vivendo uma transição de carreiras, de empregos, né? Esse novo mundo que a gente está vendo, esse mundo 4.0, onde a gente tem essa necessidade de ser produtivo, de aprender tecnologia, de aprender a aprender, isso está indo muito forte para a gente. Então, se essa geração não entender esses pontos, eles não vão ter um papel no mercado, eles não vão ter uma posição nesse mundo futuro. Isso eles precisam estar bem conscientes desse fato. Carol? Christian, só que vivemos num momento de incerteza, no mundo de pandemia. A gente lembra de 2019 para 2020, aquela lista de metas para 2020, metas que não foram cumpridas. E estamos entrando em 2021, mais uma vez, uma onda avassaladora, trágica da pandemia aqui no Brasil. Como traçar essas metas para que no futuro elas não se tornem uma frustração? Perfeito, Carol. Eu acho que as pessoas, quando elas têm metas muito longo prazo, né? Quando a gente fala assim de uma meta para o ano hoje, é muito difícil você fazer uma meta para o ano nesse momento que a gente está vivendo. Porque a cada mês a gente tem uma notícia nova, uma mudança nova, alguma coisa nova, né? Agora, o que a gente deveria pensar é o seguinte, tá, para esses próximos 60 dias da minha vida, 90 dias da minha vida, ou talvez 30 dias da minha vida, o que eu quero? O que eu vou desenvolver? Será que eu vou sair de um nível de inglês básico para o inglês intermediário, porque isso pode me abrir portas? Será que eu vou desenvolver uma nova habilidade que eu quero colocar no meu currículo para eu conseguir ter mais oportunidades na minha carreira? Será que eu vou querer abrir um negócio, abrir uma empresa? Então, não existe mais o longo prazo nesse momento. O que a gente tem que entender é que o longo prazo é 90 dias, o médio prazo é 60 e o curto prazo é para esse mês. E quando a gente olha para o mês, a gente tem que entender na semana o que precisa estar feito para no mês eu estar atingindo aquele resultado. Então, esse é o papel mais importante nesse momento que a gente está vivendo. A gente encurtar os sonhos, a gente planejar menos coisas, né, em termos de prazo, e a gente olhar para o dia com o viés da semana. E acho que isso ajuda as pessoas a saírem do lugar, a desenvolverem. E vem surpresa toda hora, né? A pandemia, ela foi muito positiva para muita gente e foi péssima para uma grande parcela da população. Claro que tem condições, tem ambientes, tem um monte de coisas relacionadas aí que a gente não pode julgar, nem cabe a gente a dizer o que fazer, o que não fazer. Mas eu vi muita gente que parecia que estava perdendo o mundo quando perdeu o emprego e que criou oportunidades, que começaram a empreender. Tem uma aluna nossa que ela perdeu o emprego dela, ela trabalhava como recursos humanos de uma empresa, e ela perdeu o emprego dela em março do ano passado. E ela ficou até junho simplesmente perdida, sem saber o que fazer. Só que ela tinha um talento, ela é muito boa fazendo doces. Ela faz doce de um jeito incrível. E ela começou a fazer doces no prédio dela, depois ela colocou isso na internet, começou a vender doces, ela faz brigadeiros, faz uns doces diferentes, começou a vender online e começou a ter demanda. Hoje ela fatura, vendendo seus doces, quase o dobro do quanto ela ganhava quando era funcionária. Então, assim, eu acho que às vezes a gente fecha uma porta, mas a gente pode estar abrindo uma grande oportunidade lá na frente. Nessa pandemia, eu perdi várias startups minhas de investimento, que simplesmente fecharam, não tinham condições, por mais que a gente desse linha de crédito para eles, não conseguiram superar. Mas foi um ano que eu abri 4 novos negócios de tecnologia que estão indo super bem nesse ano, e que eu nem imaginava que ia acontecer, e provavelmente eu nunca teria feito se não fosse a pandemia de estar ficando aqui em casa a todo momento. Roberta Russo.
Christian, como é que a gente não deixa a internet, as redes sociais engolirem o nosso tempo? Quer dizer, são muitas notícias o tempo todo, tirando as fake news, que também nos exigem um tempo até para pesquisar sobre os assuntos a mais. E como é que a gente organiza isso? Até que ponto dá para usar as novas tecnologias de uma forma inteligente, na verdade? Primeira coisa que a gente precisa ter uma capacidade de filtro muito grande. A gente está hoje com um volume de informação, de conteúdos, de profissionais, de pessoas, uma enxurrada. E as pessoas estão ficando perdidas com isso. E na verdade, por exemplo, vamos supor essa moda de lives que a gente teve, né? Você vê uma live de 1 hora, mas teve gente que via 4, 5 lives por dia. Então a gente está falando de 4 ou 5 horas. E na real mesmo, o quanto ela absorve dessa informação toda é 10, 15, 20% no máximo, se ela fizer uma boa gestão realmente dessa informação. Fora que boa parte dessas lives é nada, é simplesmente um engodo, é simplesmente gente falando coisas que não tem a menor base, que não tem a menor ciência, que não tem o menor fundamento. E aí a pessoa ainda olha, por exemplo, que ela viu na live que acordar às 5 da manhã vai mudar a vida dela, e aí ela começa a querer criar certos padrões novos na vida que ela deveria estar repensando ao invés de criar. Então a primeira coisa é o seguinte, é olhar para dentro e pensar, o que eu preciso aprender neste momento agora? O que eu preciso aprender mais? Será que eu preciso aprender sobre produtividade, por exemplo? Que eu preciso me organizar mais, ter mais tempo para fazer o que eu preciso fazer? Será que eu preciso aprender mais, por exemplo, sobre finanças? Será que eu preciso aprender mais sobre como empreender? Será que eu preciso aprender mais sobre como usar uma tecnologia específica? Então, assim, você tem que entender o que eu preciso agora neste momento. E talvez seja bacana, e eu gosto que as pessoas entendam isso, que não adianta você também pegar uma única coisa e centralizar seu tempo naquela única coisa, porque você fica muito bitolado nisso e é prejudicial para você. Você deveria achar uma coisa que seja aquela coisa que vai desenvolver a sua carreira, o seu dinheiro, sabe? Coisas que você ganha realmente com isso. Você deveria ter uma coisa que vai desenvolver os seus hobbies, coisas que vão te relaxar, alguma coisa nova para você aprender, que é uma habilidade manual, alguma coisa que simplesmente relaxa a sua cabeça. E você vai ter que ter aquele aprendizado, aquela leitura, daquelas coisas que te colocam, às vezes, para refletir, para pensar. Às vezes é ler a Bíblia, ler um livro de ficção, é ver coisas de um filme, enfim, coisas que você fica totalmente relaxado e fora de qualquer tipo de atividade útil aí na sua vida, mas você está ali com tempo para você. Então, entendendo esses 3 paradigmas, você fala assim, ok, eu preciso aprender sobre finanças agora. Então, você precisa aprender sobre finanças, o que você vai fazer? Escolhe um livro para ler de finanças, escolhe 1 ou 2 influenciadores aí que você gosta sobre finanças, e uma coisa bacana para você checar é o seguinte, quem seguir? Né? Porque hoje a gente segue gente demais, por exemplo, eu tenho assuntos que eu adoro, produtividade, inteligência artificial, tecnologia. E tem muita gente para seguir, mas quando eu vou escolher um cara para seguir, eu penso o seguinte, eu preciso de 3 pessoas só para seguir. Eu preciso de um cara que seja tendência, que é aquele cara que vai falar coisas do amanhã daquela área que eu estou vendo. Eu preciso de um cara que seja um hub. O que é um hub? Ele conecta muita informação num único ponto. E eu preciso de um cara que seja referência, que é aquele cara que tem estudo, que é um cara referenciado na área, que é aquele cara que eu posso acreditar quando ele traz alguma informação. E acabou. Se eu seguir 3 caras, eu não preciso seguir 10 caras. E esses caras aqui, eu olho o quê? Eu olho muito currículo, eu olho o que ele fez antes de estar no palco, porque quando ele está lá só no palco, ele fala bonito alguma coisa, não quer dizer que ele seja um especialista naquele assunto. Às vezes ele é um generalista que fala muito bem. Então, absorvendo isso, eu consigo ter menos pessoas para seguir, otimizo meu tempo, assuntos muito específicos e ainda equilíbrio com as outras coisas. Débora Freitas. Antes, eu preciso dizer que eu fiquei bastante aliviada em saber que quem acorda depois das 5 tem chances de ser produtivo. Mas, Christian, com relação à questão da produtividade, né? Eu entendo que não é uma coisa só individual. As empresas também, numa relação de trabalho, eu acho que tem que nos ajudar a isso. Aí lembrei dessas empresas descoladas, startups, que tem salão de jogos, cerveja liberada. É disso que a gente precisa. Eu fico imaginando se todo mundo tem maturidade para isso. Eu não sei se eu teria. Excelente pergunta, porque a gente atende a maior parte das maiores empresas brasileiras e o que eu posso dizer é o seguinte, o ambiente de trabalho é confortável, produtivo, que tem às vezes uma geladeirinha, que tem ali seu game room, coisas do tipo, é bacana, ele motiva, ele ajuda as pessoas a acharem que estão ali realmente num ambiente mais legal. Mas não é isso que faz a diferença especificamente. Fisicamente mesmo, isso no começo é bacana, mas depois as pessoas acabam nem usando. Eu tinha uma startup lá no Vale do Silício, a gente tinha, joguinhos lá, a gente tinha geladeira, podia comer, fazer um monte de coisa bacana lá. E no começo era legal quando o cara entrava, mas depois o pessoal acaba não usando, usa aquilo para fazer de reuniões. Então o que eu vejo dentro desses nossos clientes é que
O pessoal de recursos humanos, eles têm criado estratégias de qualidade de vida que vão além só desse ambiente legal. É você, por exemplo, proporcionar desenvolvimento pessoal para eles, proporcionar um horário flexível, que isso é muito importante hoje para uma mãe, para um profissional que às vezes não tem ali, às vezes, os horários muito rígidos, precisa de uma certa flexibilidade. É importante você proporcionar atividades extras que a empresa pode pagar para ele fazer e que ele vai curtir, que ajudam ele a se desenvolver. Então é um contexto, o ambiente ajuda, mas as políticas e essa cultura que está por dentro, por estar acima desse ambiente é o mais importante na empresa. Carol Nogueira. Christian, quero associar 2 temas que trouxemos hoje aqui no programa, tríade do tempo e home office. Como evitar que as questões circunstanciais atrapalhe nossa produtividade trabalhando em casa? Essa não é uma tarefa fácil, né? Principalmente para, às vezes, a mãe que tem que estar cuidando de tantas coisas dentro de casa, ou às vezes o pai que vira pai e mãe também. Eu acho que um planejamento é fundamental. A gente tem que entender o seguinte, que às vezes o seu filho, ele vai ter os horários dele, e que às vezes ele vê a mãe e o pai trabalhando em casa, ele não estava muito acostumado com isso, ele quer brincar, ele quer te interromper. Então, às vezes, mais vale a gente entender o seguinte, poxa, se o meu filho ele está ativo, sei lá, das 7 às 8 da manhã, às 9 da manhã, deixa eu dar uma atenção maior para ele nesse momento e depois eu começo a focar um pouco nas minhas atividades. Distribuir tarefas é outra coisa fundamental em cima disso. Quando eu voltei aqui para casa, eu fiquei 3 semanas sem minha esposa. Ela acabou ficando no Brasil, eu fiquei por aqui. E eu fiquei pai e mãe, levando ele na escola, cuidando de tudo aqui na casa. E a primeira semana foi caótica para mim. Era interrupção toda hora, era coisa que eu não pensava toda hora. Aquela pergunta que ele me fazia quando eu saía, eu ia pegar ele na escola, que eu não queria ouvir aquela pergunta. Ele falava, pai, o que tem para jantar hoje? Eu falava, não. Enfim, mas na segunda semana a gente fez um planejamento. Eu distribuí tarefas com ele, eu defini os melhores horários, comecei a entender o que tinha de interrupção e, putz, a semana fluiu perfeitamente. Então, a primeira semana que foi um caos, para a segunda semana, a diferença foi sentar, planejar, olhar e compartilhar as atividades. Roberta Russo. Christian, eu queria que você falasse um pouco sobre uma relação, uma conexão entre 2 coisas importantes que eu particularmente acredito bastante, que é a gestão do tempo, conexão com a atividade física. Por que essa relação é tão importante e pode ajudar tanto? Basicamente, Roberta, porque ela melhora o seu nível de energia, né? Então você fica mais disposto, você aumenta a sua cognição, você reduz até aquela preguiça, você libera endorfinas, dopaminas, e isso são todos os hormônios que ajudam você a executar melhor. Então a atividade física ela é fundamental para você manter uma rotina produtiva. Não tem como hoje você ser produtivo se você não se movimenta pelo menos 3 vezes na semana aí, que é o mínimo que a gente deveria fazer, 3 horas no mínimo de atividade física. O ideal seria fazer alguma coisa, pelo menos 1 hora, 4, 5 dias na semana aí. É fundamental. Então é essencial hoje você fazer esporte. Débora Freitas. Christian, você aprendeu a programar muito jovem, né? E eu já ouvi algumas entrevistas, alguns especialistas dizendo que essa é uma habilidade do futuro. Eu achava que era uma carreira, né? Se é uma habilidade, por que ela é tão importante? Como que a programação pode ajudar a gente a melhorar a produtividade ou melhorar a carreira? Ela é tão importante que todos os meus cursos hoje de produtividade eu coloquei introdução à programação. Por vários fatores. Primeiro, que ela ajuda você a ter um raciocínio lógico melhor. Então, com um raciocínio lógico melhor, você tem um pensamento crítico melhor. Você melhora a sua tomada de decisões, você melhora a forma como você planeja, você melhora a sua tomada de decisões. Outro fato é que a ciência já está avaliando e comprovando que o cérebro de um programador, ele traz benefícios para a nossa vida como um todo. Só essa questão do pensamento lógico, a gente começa a ter mais clareza do que fazer, do que não fazer, fica mais fácil de pegar um problema complexo e quebrar esse problema em pequenos pedaços, você resolve mais rápido as coisas, você fica com um nível de cognição maior. Eles fizeram um estudo com pessoas que começavam... E assim, não é programador. Só uma introdução à programação, só você aprender o básico ali, já começa a te dar esse nível de cognição maior. Eles fizeram um teste com programadores que, depois de programar, eles faziam testes cognitivos. A performance deles era muito maior do que as pessoas que não programavam. E aí eles inverteram. Pessoas que não programavam começaram a fazer um pequeno exercício de programação, né, para pensar, mesmo sem muito conhecimento, e eles também melhoravam no exercício cognitivo. Então, talvez a programação, os caras vão descobrir lá na frente, isso ainda é uma hipótese, que talvez ela ative áreas do cérebro que ajudam você a pensar melhor. E pensando melhor, você se torna mais produtivo. Ô, Christian, eu não queria terminar esse programa primeiro sem te fazer uma pergunta essencial. Já que você está falando de tempo, como você administra seu tempo entre Brasil e Estados Unidos, morando nos Estados Unidos e trabalhando no Brasil?
Planejamento, né? O fuso hoje não é tão distante, então ele ajuda. Eu tenho o meu planejamento sempre semanal, então eu olho no domingo tudo que eu vou fazer na semana e eu faço blocos de tempo para as empresas e para os negócios. Tem empresa que eu toco a operação todo dia, então todo dia eu tenho um bloquinho de tarefas com eles. Eu tenho algumas reuniões com o time em dias específicos, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu blindo para não ter reuniões, é um dia para focar no trabalho, fazer a coisa acontecer. E eu gosto de fazer reuniões de planejamento com o meu time hoje, sexta-feira. Então a gente começa a ter aí o que vai entrar na semana. Então, assim, planejamento, olhando para frente, ter metas muito claras para a empresa, ter os indicadores de performance do time, saber o que está fazendo, saber como eles estão progredindo e avaliando a produtividade e ajudando eles a serem produtivos, a gente consegue fazer a coisa funcionar melhor. Dicas, Christian, a gente precisa de dicas. Qual é a hora que eu sei que é a hora de mudar? Qual é o peso que eu tenho do prazer e do lazer nessa produtividade? Por quê? Porque a gente está tendo pouco lazer durante a pandemia, a gente está dentro de casa, muita gente está dentro de casa, não é o nosso caso específico, mas muita gente. E aí, às vezes, a gente tem pouco prazer também. Então, qual é o peso do prazer e do lazer? E qual é a hora de mudar? Se você não tiver lazer, você não tem prazer, e sem prazer você não tem produtividade. A produtividade exige esse equilíbrio, ela exige prazer. Então você tem que achar coisas gostosas para fazer, você tem que achar hobbies para você desenvolver, você tem que achar coisas que você curte, seja coisas simples, sabe? Às vezes em casa, como, por exemplo, um hobby de cozinhar, às vezes, um hobby de pintar, um hobby de fazer pequenos ajustes dentro da sua casa, ou um hobby maior, como você, sei lá, desenvolveu uma meditação, yoga. Eu aprendi nos últimos 2 anos a velejar. Isso virou um hobby para mim incrível, assim, um negócio super bacana de estudar, de ir lá, de desligar. Então, assim, sem lazer a gente não tem produtividade. E se eu puder dar uma dica rápida para as pessoas aqui, para a gente estar chegando no nosso encerramento, eu diria o seguinte: para de planejar o dia. Planejar o dia é muito pouco. Quando você for planejar, olhe os próximos 3 dias para frente. Tenta verificar o seguinte: se eu estou, por exemplo, numa segunda e eu estou olhando para a quarta, o que vai acontecer na quarta que eu poderia fazer na segunda para evitar urgência, para antecipar as coisas e evitar aquela ansiedade de estar aí entregando na última hora. Então, planejar e antecipar ajudam você a colocar mais lazer dentro da sua rotina. E quanto mais lazer você tem, mais produtivo você fica. Você tem aquela tua frase motivacional que está sempre ali na tua cabeça, que você pensa nela, volta nela? Tem 2 que eu gosto de falar. A primeira é pare de correr, comece a andar. Porque quem corre demais não aproveita, tá sempre com pressa, tá ali, sabe, na última hora. E aí, quando eu falo de correr, é correr na vida, né? Não correr no esporte. E a segunda frase que eu falo é: quem quer faz, quem não quer vai arrumar uma desculpa. Então arrume os porquês para você fazer, senão você vai procrastinar. Essa aí a gente conhece. Muito obrigada, então, Christian Barbosa, pela participação aqui no CNN Nosso Mundo. Foi uma hora intensa para a gente aqui, hein? Que bom, espero que tenha ajudado as pessoas a pensarem um pouquinho sobre a sua performance. Eu acho que ajudou muito. Bom, o nosso programa com o especialista em produtividade, Christian Barbosa, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, muito obrigada pela participação aqui. Bem-vindas, meninas. Obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.